Há 200 dias, eles compraram 100 novilhas. Há 30 dias, embarcaram as primeiras 40. E até hoje, ninguém viu o número. Hoje, esse número finalmente aparece. E quando ele aparecer, vai abrir 3 capítulos dessa fazenda. O que a primeira metade entregou, o que mudou no plano da próxima safra e uma decisão que ainda não foi tomada sobre as 60 que ficaram. Nesse episódio, vocês vão ver o que ninguém vê na pecuária. O número exato que sobrou no bolso de uma fazenda depois de 200 dias. O pivô que custou caro para a próxima safra continuar viva. E o modelo exato de como uma fazenda de 10 cabeças por hectare fecha a conta na vida real, para quem quiser fazer o mesmo. Resultado bonito não é o que dá certo, é o que sobra depois que a conta fechou. No último episódio, 40 novilhas saíram dessa fazenda em direção ao frigorífico. Foram 200 dias até aquele caminhão. Compra na seca, silagem que apodreceu, pesagem que frustrou, adubação que salvou, pasto que respondeu. Mas o caminhão saiu sem o número. E sem o número, ninguém sabe se isso aqui foi uma boa ideia. A pecuária tem 2 momentos da verdade. O primeiro é a balança. O segundo é a planilha. A balança disse o quanto o boi pesou. A planilha vai dizer se ele pagou para estar aqui. Moçada, nós terminamos aqui o embarque, como vocês puderam ver aí, das 40 novilhas. Só que até agora, até esse momento, ninguém sabe de número nenhum. Não sabe se deu bom, se deu ruim, se sobrou dinheiro, se não sobrou dinheiro. O que a gente sabe? Até agora estava aguentando as 10 cabeças por hectare. Ganhou mais ou menos o peso que a gente estava querendo. Começamos já a mandar gado para o abate. Só que a gente não fez nenhum fechamento financeiro. O que a gente vinha fazendo até então? Que a gente ainda nem mostrou para vocês, inclusive. Acompanhamento do orçamento. Lá no episódio 2, se vocês estão acompanhando desde o começo, vocês devem ter visto que a gente planejou um orçamento, ou seja, a gente tinha um limite do que gastar em cada coisa, em adubo, em suplemento, em herbicida, etc. A gente teve um plano de safra fazendo esse orçamento, parte financeira mesmo do que a gente podia gastar, e a gente veio acompanhando isso. Estamos dentro do orçamento, beleza. A gente sabe que está mais ou menos no rumo daquele planejamento por conta desse orçamento e por conta das novilhas que já foram para o abate conforme previsto. Mas fechamento real mesmo a gente não fez. Então a gente não sabe se sobrou R$1.000 por hectare ou R$5.000 por hectare. Se sobrou R$500 por cabeça ou R$1.000 por cabeça. Se a rentabilidade está ok, está boa ou não está boa. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós temos um aplicativo nosso aqui que ele serve para as duas coisas. Ele serve para planejar e ele serve para fazer um fechamento, para simular o que aconteceu. Nesse caso aqui, como a gente embarcou as 40, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, sobrou ainda 60 para trás. Nesse primeiro momento a gente vai fazer o fechamento das 40, tá? Que foram para o abate, para daí a gente ter base e entender lá na frente se a gente vai seguir com o mesmo caminho com essas 60 que sobrou. Mas enfim, vamos lá. Aqui no aplicativo, ó, a gente preenche as informações conforme a realidade, como a gente está fazendo o fechamento é conforme a realidade, não conforme o planejamento. Por exemplo, compra do animal. Lá na época a gente pagou R$305 na arroba dessas novilhas. E essas 40 primeiro que saíram, elas chegaram um pouquinho mais pesadas. Elas chegaram com 245 quilos. 240 quilos, na verdade. A média geral deu 240, mas essas em questão, as 40, como a gente identifica de forma individual, chegaram com 240. Então, 40 cabeças. Aqui vamos colocar a fase da recria. A fase da recria nossa durou 120 dias, em 4 hectares que elas ocuparam, e não ganhou o peso que a gente queria na recria. Eu vou colocar aqui 700 gramas, tá? Isso por conta daquele problema que a gente teve lá da silagem,
não ganhou nada de peso. Quem assistiu lá os primeiros episódios tá lembrado. Depois a gente... Teve um período que bateram 1 kg, né? 990 gramas, se não me engano. Teve. Por dia, foi mais ou menos isso. Teve Então acaba tendo essa compensação, por isso que joga essa média. A média da recria global, no caso, né? Desse lote. Exatamente. Por isso que baixa. Bateu os 1 kg, como o Roberto falou, só que na média ficou mais baixo. Consumo de suplemento na recria foi 0,4. Então, 0,4% do peso vivo. 1,40 kg. Na verdade, a gente até chegou a pagar mais barato em alguns momentos, porque a gente tinha comprado milho antecipado, enfim. Pagamos barato no milho, mas vou pôr 1,40 aqui para ter uma margem de segurança. Aí beleza, vamos para a segunda fase, que é a fase da terminação. Elas ficaram 70 dias na terminação, também nos 4 hectares, um módulo aqui só para elas. GMD foi um pouco mais alto, 850 gramas, comendo 1,1% para dar acabamento, enfim. Ele é mais barato, R$ 1,20 o quilo. Peso de saída 383 quilos, beleza. Aqui, pessoal, no aplicativo a gente pode pôr todos os custos destrinchados. Salário, herbicida, adubo, etc. Eu vou simplificar aqui porque a gente já sabe o nosso custo. Nosso custo por cabeça mês, desembolso cabeça mês. Considerando tudo, menos suplementação, porque a suplementação eu estou colocando acima separado ali, é de R$100. Tá? Então, adubação, salário, herbicida, etc. Dá R$100 por cabeça por mês. Tá? Então, vou colocar aqui total, sem suplemento, tá? Com suplemento vai para 100 e pouco, se eu não me engano. 180 ficou. Na verdade deve estar um pouco mais baixo o nosso desembolso hoje, mas vamos manter 180. Preço de venda, nós vendemos por 330 arroba e a gente gastou R$110 por cabeça de imposto, taxa e tudo aí para fazer esse abate. Rendimento de carcaça deu 52,3, que é o que a carcaça rendeu no frigorífico em relação ao que foi abatido no peso vivo. Nós já tivemos aqui caso de dar 53,9, né? Foi. Na última safra, quando a gente ainda nem registrava o que estava acontecendo aqui. Então tá dentro do que é um ótimo, que é um puta resultado para fêmea, né, cara? Esse resultado de 52,3 já é um baita resultado para novilha, para fêmea. Tem gente que pena para conseguir isso em macho, né? Mas isso aí tudo vem das estratégias nossas de suplemento aqui, que a gente traçou junto com a Fortuna. Um tempo de recria para dar crescimento, um tempo de acabamento para o animal pôr carcaça. Então por isso que o nosso rendimento ele é mais alto. Cada decisão tomada nos últimos 200 dias virou linha. Cada linha virou um número. E a soma de todos esses números é o custo real desse lote. Então, moçada, vocês viram, aqui a gente colocou aqui todas as informações, enfim, e ela gera o resultado pra gente. E aí nós vamos agora, nós não vimos isso aí, nós vamos ver agora aqui junto o resultado. Então, começar pela parte dos custos aqui, ó. Compra de animais. Essas 40 cabeças a gente pagou R$97 mil. Como eu falei para vocês, a gente colocou os custos aqui separados, né? Colocamos, ao invés de pôr destrinchado, a gente colocou já um custo total aqui de R$100 cabeça mês, que deu R$25 mil para essas 40 novilhas, e mais suplementação de R$21 mil. Taxas de venda abate 4.400. Então, nessas 40 cabeças, desde o momento da compra até ir para abate, a gente gastou o total de R$149 mil nelas. Vamos ver o faturamento aqui, as entradas referentes a elas, ó. 176 mil, que foi as 40, 52% de rendimento e tal. Elas embarcaram com 385 quilos, renderam lá 400 e tantos quilos, enfim, de carcaça, né? 200 e tantos quilos de carcaça. E aí o lucro dessas 40 cabeças, ó, R$27 mil. Quando a gente vai olhar esse lucro, R$27 mil, divide por 40 cabeças, não vai dar um número tão alto, né? Muita gente... Faz aí pra gente ver. 27,42. Muita gente usa só o lucro por cabeça como parâmetro, mas isso não é um parâmetro final e algo que você deve usar. Ó, R$686 de lucro por cabeça. Por quê? Porque nesse sistema aqui, a gente não está prezando o lucro por cabeça, a gente está prezando o lucro por área. A gente tem muito gado na mesma área. Então, se eu tenho muito gado, eu preciso fazer alguns investimentos para ter essa quantidade de gado nessa área, é natural que o lucro por cabeça diminua um pouco, mas o lucro por área aumenta.
Que seria aquela relação que a gente ouve de muitas pessoas. Por exemplo, meu sistema lá eu rodo com menos animais, só que eu tenho 900, R$ 1.000 de lucro por cabeça. Mas esse lucro o cara gasta aí mais de um ano, 15 meses, 16 meses para abater esse animal. E às vezes rodando aí com 2, 3 cabeças por hectare. Aqui nós estamos falando de 600, quase R$ 700 de lucro por cabeça, porém estamos rodando 10 cabeças por hectare. Né? E num ciclo curto. E num ciclo curto, com 280, 300 dias. É isso aí. Então, quem tem mais facilidade com os números já chegou no resultado aí, ó. Se a gente tem 10 cabeças por hectare, R$ 680 de lucro por hectare, lucro por hectare, ó, 6.856. Top. Aí tem o seguinte, a gente teve um ganho de mercado aqui, né? A gente comprou essas novilhas por 305 e vendemos a 330. E 5. 335? Não, 330. É, tá 330. certo. Confundi com outro cliente que a gente tava vendo. Aí, tem duas formas de a gente fazer essa análise. Essa primeira análise seca aqui que a gente fez agora, que é o que entrou, que saiu, tal, que realmente vai sobrar no bolso, é esses 27 mil. Que é o real, né? O real, é o real que foi pro bolso. É o caixa. E tem a análise de viabilidade. Que essa análise de viabilidade, quando acontece do mercado descolar, o que a gente faz? Para a gente tirar esse ganho de valorização da arroba, que não foi produzido nosso, ganhamos, mas não é a eficiência do nosso sistema, a gente equipara, a gente equaliza os dois preços de compra e o de venda. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, ó, ao invés de pôr 330 para venda, eu vou pôr 305, que é o mesmo preço da compra, só para tirar o efeito de mercado. Ainda assim, um baita lucro, ó, R$ 3.500 por hectare, se a gente tirasse totalmente o efeito de mercado, né? Então, quando a gente vai olhar aí, o pecuarista médio brasileiro tem R$ 600 de lucro por hectare ano, a gente pegou 6 mil aqui, é 10 vezes mais, né? Ou, se for tirar o efeito de mercado, 3.500 é 6, 7 vezes mais, é 5, 6 vezes mais, né? Esse aqui é o impacto de uma pecuária bem feita que a gente está aplicando e que vocês estão vendo como que a gente faz aqui. Se a gente pegar hoje no cenário atual nosso aqui na região, se for considerar, fazer uma comparação com a soja, né? Boa. Vamos falar aí de um produtor que produz muito bem e tem um lucro, uma margem boa, que sobra para ele aí 15 sacos por hectare, vezes R$ 95 a saca hoje aqui na nossa região, hoje não, né? Mas na safra, nós estamos falando de um lucro, tá? De 1.425 de lucro. E a gente aqui, sem considerar efeito de mercado, a gente fez 3.500 por hectare. Então, o dobro, mais do que o dobro do que a soja no cenário atual. Com muito menos risco, muito menos investimento, muito mais tranquilidade, muito mais flexibilidade. Exatamente. Previsibilidade muito maior também. Previsibilidade. E é isso aí, galera. O resultado da nossa primeira fase, digamos assim, aqui da nossa área experimental foi esse. O número está aí, o aplicativo não deixa mentir. Vamos ver agora como é que vai ser as próximas 60 cabeças que ficaram, né? E lógico, esse é o resultado da nossa primeira etapa, digamos assim, né? O resultado final mesmo real vai ser quando a gente finalizar todas as outras 60 e aí a gente vai fazer um fechamento de safra global daí, né? Isso, fazer o fechamento de safra global da área toda como que é o correto a se fazer. Moçada, vocês viram aí o aplicativo? É fácil de usar, é fácil de ter resultado na palma da mão. Eu quero fazer um negócio com vocês aqui. Quantos comentários no vídeo aí pra gente liberar o aplicativo para isso? Pelo menos uns 100, 200, 150? Uns 150 comentários aí. Pode ser, o câmera? Pode ser. 150 comentários, a gente libera esse aplicativo para vocês aí gratuito. Alô, patrão? 150 comentários, tá bom? Tá bom. É isso aí. Aí nós colocamos o link depois fixado para vocês no comentário aí, beleza? A primeira metade da safra entregou seu número, mas a fazenda não parou para comemorar. Porque o pasto vazio que essas 40 deixaram para trás
já estava virando outra história. Quando as 40 saíram, alguma coisa silenciosa começou a acontecer no pasto que sobrou. Chega aqui, chega aqui. Agora são 10h10 da manhã. Nós já estamos em maio, já deve ter uns 20 dias, 30 dias que não chove. Não, uns 20 dias que não chove aqui. O sol rachando. E aí, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Botinha molhada. Lógico, não tá encharcado, né? Mas isso mostra o quanto que fica de umidade num sistema desse daqui. 10 da manhã, sol rachando e na base da planta com água, a ponto de molhar a bota. Então, quanto tempo que esse solo, né, com o capim bem manejado, consegue reter a umidade, né, e manter esse capim verde e quase passar o período da seca todo aí com ele verde. A gente tem a previsão de só sentir mesmo a seca aqui no último mês de seca mesmo, que é onde realmente seca tudo de verdade. Mas um capim bem manejado, com uma altura ajustada, o quanto que preserva o solo também. Turma, olha o que aconteceu aqui na nossa área experimental. A gente estava com 10 cabeças por hectare, né? E aí, como foi feita a venda das 40, a gente passou a ficar com 60 animais aqui na nossa área experimental. Então a gente baixou a nossa lotação para 6 cabeças por hectare. E o resultado disso, desse ajuste de lotação, tá aqui, ó. Esse módulo estava quase que no limite da altura de pastejo, de saída, né? A gente estava passando já por uma fase, entrando numa fase já de quase falta de pasto. E mesmo sem chuva, tá? Mesmo sem ter uma umidade muito grande, e olha como que o capim se comportou, o quanto que subiu de massa, né? A gente está dentro do módulo rotacionado aqui agora, e hoje a gente está aqui com mais capim do que a gente estava no final da chuva. Hoje nós estamos em maio, já tem uns 20 dias que não chove aqui na nossa região, e o capim é extremamente verde, rebrotando muito bem, com muita folha, né? E hoje, mesmo sem chuva, com muita oferta de pasto, com mais oferta do que quando a gente estava no período das águas. Vocês estão vendo, esse resultado de manejo faz parte da nossa metodologia. Não é mesmo, João? Explica aí. Positivo. Uma coisa, pessoal, que muita gente fica preocupada é a questão da seca, né? Porque quando a gente fala de 10 cabeças por hectare, 100 novilhas em 10 hectares, muita gente fala que não dá certo, porque na seca não vai passar esse gado, e que não tem como, só com irrigação e tal. Qual que é a grande questão? A gente não precisa passar com o gado os 365 dias do ano aqui. Tudo faz parte de uma estratégia, do momento de comprar, do ganho de peso que esse animal tem que ter, para que a gente consiga tirar ele da fazenda antes de se apertar na seca. Então é um ciclo rápido, é um ciclo curto. Se eu tivesse que passar os 365 dias do ano com as 10 cabeças por hectare, é óbvio que ia dar problema, porque aqui não tem irrigação. Em algum momento vai faltar pasto. Mas aí que entra todo o ajuste de estratégia. A gente comprou no momento correto, botamos o peso nela suficiente para que ela saia até final de chuva, e aí acontece isso aqui, ó. Só 40% do gado saiu e está sobrando pasto. Então, isso aqui é a nossa vedação de pasto, entre aspas, para 60 cabeças que está para trás, que ainda vai ser terminada ou não, né? A gente vai decidir o que vai fazer com elas ainda. E também o pasto que está guardado para as próximas bezerras da próxima safra que a gente vai comprar. Só lembrando que a gente já está aqui há 20 dias sem chuva, né? E se a gente não tivesse feito a metodologia, seguido a risca, o cronograma, feito os ajustes de suplementação, buscando o GMD do jeito que a gente havia projetado lá no início da safra, provavelmente hoje esses animais ainda estariam na fazenda, a gente ia estar aí com as 100 cabeças, e hoje a gente estaria com problema de falta de pasto já. Então essa
é a grande questão. Esse que é o X da questão, do objetivo da gente planejar, fazer as checagens, os ajustes de suplementação, verificar os GMD se estão dentro do esperado ou não, para a gente evitar esse tipo de problema. Se a gente tivesse com as 100 cabeças aqui hoje, a gente estava lascado, porque já ia estar faltando pasto, esses animais não iam estar com peso de saída, a gente ia ter que vender esses animais meia carne e aí ia tomar prejuízo, porque a gente investiu muito em suplementação, beleza? Então é assim, para finalizar essa parte aí, pessoal, é tratar a pecuária como uma lavoura, como safra. O nosso foco é o pasto. O nosso foco é o pasto. Nós estamos fazendo a lavoura de capim. O gado só está colhendo capim pra gente. No momento que a gente não faz, não consegue mais fazer capim pelas condições de clima e tudo, a gente tem que diminuir nossa colheitadeira. Então, é conduzir a pecuária como safra, como lavoura. No momento que produz, a gente produz muito. No momento que não pode produzir, a gente reduz produção. Assim como qualquer outra atividade no agro. 60 cabeças num pasto que sobrou para elas. É o melhor cenário possível para terminar uma safra. Algumas semanas depois do embarque das 40, a fazenda começou a se preparar para a próxima safra. Após a venda das próximas 60 cabeças que sobraram, a fazenda passará a seca com os pastos vedados. Porém, trabalhar com alta lotação exige sempre uma margem de segurança. O plano era simples: cortar o capim de um piquete da própria fazenda e fazer a silagem dentro de casa. No papel, tudo encaixado. Capim alto, ponto certo, máquina pronta. Turma, essa aqui era a nossa área de silagem, que a gente havia preparado para fazer o corte, para fazer a silagem do capim, né, do Miyagi. Mas não deu certo, a gente abandonou no meio, tá? Vocês vão ver aí algumas fotos. Vocês viram algumas fotos, alguns vídeos aí. E a gente acabou abandonando porque a ensiladeira não deu conta de cortar, tá? Não é porque a ensiladeira é ruim, porque não dá para fazer silagem de capim. Mas porque aqui o capim tá em pé e aqui tá top. Como vocês podem ver, isso aqui, ó. Isso aqui é residual de onde a máquina cortou. Então, esse pedaço aqui, a máquina cortou muito bem. Tanto é que já rebrotou aqui. Ó, cortou baixinho os talos aqui, então ficou muito bem cortado. O problema, pessoal, é ali depois que vira para lá e no meio tinha muito capim deitado, tombou muito capim. E aí esse capim deitado embuchava muito a máquina, né? E aí a máquina não deu conta. A gente em 2 horas de serviço embuchou a máquina 4, 5 vezes e aí não compensava ficar insistindo nisso. Então eu tive que tomar uma decisão rápida, né? A gente tem um vizinho aqui que tem um milho plantado. Falei com ele, verifiquei preço, vi como que a gente poderia negociar. E aí eu acabei comprando essa área de milho dele. E a gente acabou mudando a estratégia. A gente não mudou a estratégia, né, da silagem. A gente mudou somente o ingrediente, digamos assim, né? Então a gente acabou fazendo o corte do milho ao invés do capim, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a gente vai ter para a próxima safra um desembolso maior em relação à silagem, porque a gente vai comprar essa área, né, esses 2 hectares do milho. A gente vai comprar desse nosso vizinho. O que, se a gente tivesse conseguido cortar isso daqui, a gente não teria esse desembolso da compra, certo? Mas isso aqui agora acaba ficando aqui. A hora que a gente comprar os próximos animais, a gente vai acabar tendo que jogar aqui dentro para comer, apesar de não ter a qualidade e isso aqui não ser o que a gente preza como um manejo, mas a gente vai acabar jogando aqui para aproveitar o que dá para aproveitar e depois a gente entra passando uma roçadeira para ajustar o manejo dessa área, beleza? Sem silagem, a próxima safra entra na seca sem volumoso. E sem volumoso, ninguém coloca 10 cabeças por hectare com tranquilidade. Compra com medo. A solução tinha que vir rápido. E veio do outro lado da cerca. Em 48 horas, a conversa virou negócio. A roça do vizinho mudou de dono. E a silagem, que ia ser de capim aqui dentro, virou silagem de milho ali do lado. Aí, moçada,
mais uma carreta aqui finalizando. O Patel tá ali cortando. Eu tô aqui ajeitando com o garfo para perder menos, né? Como a gente já falou para vocês, não deu certo cortar nosso talhão de capim. Tava embuchando muito, tava muito acamado, muito deitado. Aí não tava rendendo. Aí nós falamos com o vizinho aqui e compramos aqui um talhão, um pedaço dele, né? Fizemos as contas, mais ou menos em cima do que estava produzindo. Quantidade de área que a gente ia precisar, um pouco menos de 2 hectares. A gente negociou com ele 2 hectares. E aí nós vamos pagar para ele o preço do milho, né? Como se ele estivesse vendendo milho. Isso aí é uma estratégia que a gente usa com bastante cliente de consultoria que tem essa oportunidade de ter lavoura perto, igual a gente tem aqui. Você vai lá e compra a lavoura de milho do seu vizinho, seja lá quem for, faz a silagem dela e você paga o milho. Para ele é bom, ele não precisa cortar, ele não precisa mandar para armazém nada. Para você é bom que tá fácil ali, você não precisa conduzir a lavoura. É óbvio que fica mais barato se você produzir, porém, no nosso caso aqui, a gente tentou a produção com capim, deu ruim na hora de cortar ali, deu pau. A gente precisava traçar um plano B. Então esse foi o plano B que a gente organizou aqui e que agora a gente está botando para executar. Pessoal, lembrando, ó o capinzão nosso aí atrás, esse aqui é o primeiro módulo, ó. Essa silagem que a gente está fazendo não é porque está faltando pasto pra gente aqui. O capim nosso está sobrando agora, mesmo sendo época de final de chuva. Essa silagem nós estamos fazendo para o próximo ano, para transição seca águas. Ou seja, aqui na nossa região começa a chover em final de setembro, meados de outubro, que é quando a gente começa a ter a transição, quando começa a cair a folha seca do capim e começa a vir o broto. Só que a gente já precisa estar com esse gado aqui antes. A gente compra esse gado no final de seca, por conta de oportunidade de preço, por conta de conseguir já ir aclimatando os animais na fazenda antes. Então, como a gente compra no final de seca, a gente precisa de um pouco de silagem para suprir esse gado, né, no início da época da chuva, porque só o broto, imagina, 100 cabeças em 10 hectares, a brotação do pasto saindo da seca, indo para a chuva não aguenta. Então a gente fecha esses animais por poucos dias, 15 dias, 30 dias, dependendo da rebrota do pasto, e depois já volta eles para o pasto. Então essa silagem é para a próxima safra, para a gente fazer o sequestro do próximo lote de novilhas que a gente vai comprar. Essas 100 que estão aqui a safra inteira, elas não vão comer essa silagem, tá? E aqui o talhão, ó. O talhão do capim que a gente tentou cortar e acabou muito, ó, não sei se dá pra ver no vídeo aí. E aí acabou não rendendo. Isso aqui a gente tinha separado 1 hectare e pouquinho pra cortar, adubamos e tal. Era um pedaço de capiaçu aqui antes. E aí plantamos capim, acabamos com capiaçu, plantamos capim, mas não deu bom a colheita. Aí partimos para essa estratégia aí de comprar o milho do vizinho. Agora vai fazer a regra de 3 aqui, ó, que é a tecnologia dos egípcios. Muito técnico, né? Tem nem a caneta e um papel na mão pra fazer. O balde deu 0,5 cúbico? 0,2 cúbico, 20 litros. 0,2 cúbico. Deu 5 quilos? 5,5 kg. 5,5 quilos, tá. A carreta deu quanto? A carreta, a parte de baixo deu 3, aí mais metade, se for considerar em cima, dá 1,5, então vai dar 4,5. 4,5. Então, sim, 0,2 cúbico tem 5,5. Em 4,5, tá com o celular aí? Tá. 4,5 vezes 5,5 dividido por 0,2. 123,7 cúbico. Beleza. Não. Ó, erramos aqui. Vamos fazer de novo. É 0,02 o balde. O balde é 0,02 cúbico, tá, pessoal? Porque é 20 litros. Não fez errado. 0,2 já dá 200 litros. Então 0,02 deu 5,5 kg de silagem. Em 4,5, que é a carreta, cúbico, vai dar quantos quilos, né? Então, agora é só a gente fazer a multiplicação de 4,5, que é o tamanho da carreta. É a famosa regra de 3 dos agrônomos aí, ó. Isso, vezes 5,5. Vai dar 24,75 dividido por 0,02. 1.237 quilos. Então cada carretinha dessa, mais ou menos, vai ter 1.200 kg de silagem.
Aí agora nós vamos contar quantas carretas a gente corta, nos 2 hectares que a gente separou, e vai ter uma estimativa de produção. Aqui nesse monte tem 4 carretas. Então já tem aí Quase 5 mil quilos. quase 5 mil quilos. Matéria natural, né? Comprar essa roça não estava no planejamento. Vai ter custo, vai ter mais investimento e isso vai bater na conta da próxima safra. Mas a alternativa era começar o próximo ano sem comida para o gado. Começar sem comida é começar derrotado. A silagem está pronta. Não é a que estava no papel, é a que deu para fazer. E é com ela que as próximas 100 cabeças vão atravessar a próxima seca. Pessoal, esse aqui é o nosso monte de silo. A gente fez de milho, né? Conforme vocês viram aí no episódio. Aconteceu uma série de fatores, a gente não conseguiu cortar o capim conforme planejado. O capim acabou deitando, embuchou muito a ensiladeira, enfim. Mas só para mostrar para vocês, esse aqui é o nossa silagem pronta, tá? São detalhes importantes do processo de ensilagem. Tamanho de partícula, tamanho certo, ideal, foi cortado, a gente cuidou muito isso. O ponto de corte do milho também, foi feito um ponto de corte na hora certa, né? E aqui a silagem ficou bem vedada, com bastante terra. Uma coisa que é importante mostrar, ficou bem esticada a lona. Tá ventando agora, ó. Pode ver, tá ventando e a lona não tá mexendo. Então isso aqui é o ideal. A lona bem esticada, tá? Eu tava palpando ela ali também. A própria silagem, o próprio monte ficou bem firme e bem compactado. Mas antes de pensar nas próximas 100, ainda tem 60 que precisam de uma decisão. 60 novilhas. Pasto bom, lotação aliviada, mas elas ainda fazem parte dessa safra e ainda precisam sair antes da seca apertar de vez. A pergunta é: sair como? Mesmo lugar, mesmo tablet. Mas agora a planilha não fala do passado, fala do que vem nas próximas semanas. Moçada, aí nós temos uma decisão para tomar aqui, né? Aqui ficou um lote de 20 e poucos, lá para cima ficou outro lote de 20 e poucos e sobrou um outro lotinho ali de 15, alguma coisa assim. Ou seja, as 60 que sobraram estão espalhados aqui nos 3, 4 módulos, né? Nós estamos num momento aqui que é o seguinte: tá sobrando pasto, por conta daquilo que a gente já falou antes. Só que a gente ainda não sabe se vai valer a pena continuar com essas novilhas aqui. Pode ser que vale a pena a gente vender elas. Pode ser que vale vender elas agora, do jeito que elas estão, né? Novilha magra, vende para um confinamento, vende para quem quer inseminar, uma coisa assim. Ou pode ser que vale a pena a gente continuar fazendo o mesmo manejo que a gente fez naquelas primeiras 40. Como que a gente decide isso? Simulando. Aquele mesmo simulador que a gente usou lá no começo para fazer o fechamento das 40, a gente usa para fazer o planejamento dessa. Só que aqui a gente não vai fazer o planejamento da recria toda, né? A gente vai fazer o planejamento só de agora. E aí, o que a gente faz com essas novilhas? Do jeito que elas estão aqui, vale a pena vender agora? Ou vale a pena a gente continuar e terminar elas? Existe uma série de contas para fazer. Ó, só para você ter uma ideia. Hoje, se fosse vender a novilha magra, 330. Arroba. Peso que elas estão, 330 também. Então elas teriam que ficar pelo menos mais uns 70, 80 dias aqui. Naquele GMD que a gente está tendo aqui no 1%. Com os mesmos custos. Preço de venda também 330, ou seja, está sem ágio, sem nada, taxa de venda, rendimento Tá colocando de carcaça. como se a gente estivesse comprando elas agora. Para Exatamente. avaliar de agora para frente. Né? Isso. Se vale a pena a gente terminar elas ou não. Uhum. Olha o resultado. Isso. Lucro por cabeça, rentabilidade, né? É um período curto, mas a gente tem que entender se isso aqui faz sentido pra gente. Se fosse ver isso aí. Isso aqui é durante o quê? Quantos dias você colocou? 70 dias. 70 dias?
19,47. Oh, caramba. 1,47 dividido por 2,5 aí. Não, por mês. Não tá ruim, não. Porque isso aqui é ao ano, né? É porque é curto, né? Por isso que deu esse resultado aqui. Agora tem essa decisão pra gente tomar. Tá certo, isso é quanto que eu fiz. Divide Tá. por 12 ou divide isso aí por... Não. É dividido por 12, né? Sim. Ah, não. Tá certo. Tá. Tá certo. Divide por 12. Eu dividi errado. 9,47 dividido por 12. Ó, esse aqui, ó. Por mês. Se fosse aquele resultado lá, ia dar muito maior, assim. Tá apertado, hein? É, considerando o preço de compra hoje, né, João? Sim. Mas a gente colocar o preço real. Não, é o nosso momento agora, né? A gente pode vender elas por esse preço agora. Se a gente fosse vender elas hoje, o que seria o resultado? Se a gente fosse vender elas hoje... O resultado da safra, não sei. Teria que fazer outra conta. A gente vai ter que entender se esse lucro aqui vai ser maior ou menor do que se a gente vendesse ela hoje. Não, maior não vai, porque a gente tá tendo esse lucro aqui terminando ela, né? A gente tá tendo esse lucro aqui terminando ela. Então assim, pode ser que valha a pena se acontecer do jeito que a gente tá imaginando. Não tá ruim, não tá bom também. Nós temos essa decisão para tomar e tem que tomar ligeiro, porque ou a gente entra com ração nelas logo, ou a gente vende logo. Senão daqui a pouco não tem mais pasta. E outra coisa, né? Se baixar o preço, Se baixar o pior preço ainda. também, fica pior ainda. é isso. Agora nós temos que decidir isso. Dois cenários, duas margens diferentes, uma só fazenda e uma decisão que tem que sair em poucos dias. A primeira conta fechou, mas a história não acabou. 60 novilhas ainda espastejam nesse sistema. Uma silagem de milho está esperando a próxima safra. E uma seca que sempre chega, está chegando de novo. Resultado bonito não é o que dá certo, é o que sobra depois que a conta fechou.